Boa noite. Gledioiá, minha mãe abençoe, meu pai abençoe, estejam todos abençoados todos vocês em suas casas. Vida longa, luz e sabedoria a todos. Hoje eu recebi a honra de falar, de entrevistar esta delícia que é a mãe Grace. Nós estamos agora no Instagram, Café com Sagrado. Nós também estamos no Família Umbandista. E corram, porque daqui a pouco nós vamos para o Instagram, Família Umbandista. YouTube, perdão, perdoa esta pretinha. Mãe Grace, minha irmã amada, Agradeço. eu que agradeço essa oportunidade. E eu já vou começar saudando o meu paizinho querido, que também é seu. Nossa. Caô Cabecilê Xangô. Trovejou lá no céu, o mundo balanceou. Ó Cristo, o mundo balanceou. Só não balanceou a coroa de Xangô. Só não balanceou a coroa de Xangô. Caô Cabecilê, eparrei minha mãe pelo dia de hoje. Eparrei. Vida longa às borboletas que favorecem o nosso dia. E eu já vou pedir agora para você se apresentar com essa sua lindeza e para você já começar a contar como é que foi a sua vida despontada para a espiritualidade até chegar esse projeto e tudo que ele engloba. Mas a gente vai por partes. Nós vamos por partes. Sim, senhora. Boa noite a todos. Eu sou Grace Ângela. Olha. Dentro da espiritualidade, porque é parte do meu eu, e dentro da religião, eu sou a mãe Grace. A minha história se inicia desde pequena, que é muito longo, então nós vamos dar aquela pincelada. Desde pequena, desde a barriga da minha mãe. E por muitas vezes, talvez, não ter dado tanta atenção diante das correrias dos nossos pais. Nós que somos conectados como médios ou como ferramentas do sagrado e do nosso Pai Maior, às vezes somos diagnosticados. Olha, essa criança tem um mundo dela. E, de fato. E foi assim. Foi dentro desse meu mundo encantado, esse mundo encantado, que eu fui me descobrindo espiritualmente. Até que um dia chega uma hora que vai funilando, né? Sim. E entrei para a religião Umbanda, mesmo ter passado por outras religiões que me agregaram muito para quem eu sirvo e para quem eu sou como pessoa no dia de hoje. E aí, hoje a família umbandista é a casa que eu me dou de corpo e alma, onde nós colhemos muitos frutos. Eu sei que para alguns é muito dolorido ouvir as verdades dos nossos, né, quando estão manifestados em nós, mas é uma verdade que quando você está desperta, assim diz a espiritualidade, ela te favorece. Ela te favorece e favorece para você abraçar tudo aquilo que um dia você fez de errado e reconheceu, para te abraçar referente aos seus traumas, as tuas autossabotagens. Vindo para cá, ou melhor, um pouco antes da gente iniciar, nós estávamos na mesa, insegura, porque nós somos, sou ser humana, e é um passo novo, esse projeto, Bate-Papo de Exu, foi um presente de Caveira. Eu estava ensaiando, né, como a gente faz até para entrar dentro da nossa religião. E chega uma hora que ou você se joga, e você se joga. E aí eu estou desde semana passada me preparando, não espiritualmente, mas para dizer que existem tantas coisas maravilhosas que os nossos, mesmo diante desse véu aqui, pode nos ajudar de onde eles estão para nos libertar exatamente nesse mundo que a gente vive, que é um mundo de provas, que é um mundo de perdão. Mas primeiro se perdoe.
É tão complexo falar de espiritualidade ligado com a nossa religião Umbanda, porque a Umbanda ela tem um trabalho tão magnífico de autoconhecimento, mas ela também ensina quando e os momentos certos para você colocar o seu limite. E se hoje eu estou aqui e foi através de Exu Caveira, diante de tantas profecias que são ditas por esta ferramenta do sagrado, de Deus, dos anjos, de irmãos que talvez alguns não acreditam, mas eu acredito que eu estou falando de espiritualidade. É um projeto que veio não para apontar dedos, apesar de alguns momentos a gente ter opiniões equivocadas ou distintas, mas é um projeto que veio para somar, para resgatar. É um projeto onde Exu Caveira, ele fala assim: as portas da casa, a família umbandista está aberta, mas ela está aberta para quem está preparado para ouvir o que precisa mudar. E eu sei que é difícil levar uma pancada de Exu, né? É muito. Mas foi através dele que eu consegui, de certa forma, me lapidar. Foi através de Exu, do meu caos, que eu causei. Porque eu permiti, eu me machuquei porque eu permiti. E foi através de Exu Caveira que eu pude entender que me acolha, que me ame, que me permita. E hoje nós estamos aqui. Eu sou muito agradecida, porque além da nossa ligação espiritual e religiosa, há uma parte pessoal muito grande aí entre as nossas famílias, que é uma longa história, como você fala. A gente não vai contar hoje, tá? Hoje não. Hoje não. E, mana, você entende com esse projeto que alguns véus serão partidos, Sim. as expertises Sim. tratadas dentro do campo religioso, elas são inevitáveis de se chocarem com outras tantas realidades, até por conta do povo preto mesmo ser tratado com tanta hostilidade diante aí do caos social e sermos duas mulheres negras periféricas, por que não, com as nossas bagagens, as nossas famílias, as nossas experiências, e que venham outras e outros, a nós não importa, desde que professem algo em similaridade, né? E que traga para fora o que até hoje ficou nos bastidores. Você entende, assim como eu, que não é só um presente, é um grande propósito. Ah, é gigante esse propósito. Danada. É uma é puta gigante responsabilidade. esse propósito, porque talvez existem inúmeras outras pessoas em busca que não tem de acesso, caminhos, né, mana? com uma vivência semelhante à minha ou à tua, Uhum. ou de todos envolvidos nesse projeto. Porque apesar de cada um ter a sua própria vida, a sua própria consciência, a sua própria ancestralidade, né? Eu acredito que tem muita gente buscando o que Caveira vem me apresentando. Porque nós temos total liberdade, o livre-arbítrio ele existe e é um desafio gigante. Porque às vezes as pessoas acham que só um lado é certo. E as religiões, se a gente for analisar, ela é uma forma da gente ter doutrina e regra, porque é muito difícil conviver nesse mundo que a gente vive. Exatamente. Porém, quando a gente se desperta para a espiritualidade num todo, compreendendo que você é o seu próprio eu superior, tanto é que é o eu superior, onde você consegue se movimentar de uma forma tão mágica, que não é uma porção. Às vezes eu brinco dentro da religião Umbanda, eu brinco com meus filhos assim, eu falo para eles, o básico a mamãe dá. Magia, a herança, você tem que ter a permissão para acessar. Então, às vezes, eu me deparo, sim, lógico, dentro da religião, com várias informações que confrontam com a minha.
Porém, quando eu vou buscar outros pais de santos e mães para aprender também, porque eu não sei de tudo, e às vezes eu tenho dúvida do que eu executo, e aí Exu usa para me dizer, olha o caminho, Ou alguns. olha a resposta. Então, quando eu vejo tudo isso acontecendo, esse projeto, essa intenção, esse boca que fala no dia de hoje, Exatamente. eu vejo que sim, é um momento de a gente despertar. Não tem certo, não tem errado, mas despertar. A gente tem uma opção de escolha. E esse projeto é para isso. A malha quântica, ela não exige que exista um lado certo ou um lado errado. Não. Ela exige lealdade, Lealdade. verdade e conduta. E conduta. E aí as respostas estão aí, né? Sim. Voltando para o seu lado majestoso, psicodélico, porque todos nós tivemos. Como é que você atrela... Porque hoje está muito na moda, né? Samba de caboclo, samba com macumba, samba com... que sempre foi uma potência. Toda expressão cultural, Sim. ela é uma grande potência. Mas o samba, advindo do samba, Kikongo, umbundo, tambor de Minas, samba de crioula, todos eles, todos os movimentos socioculturais, eles vêm para expressar alguma coisa. Como é que você administra isso, tendo sido uma bailarina, e olha, uma bailarina incrível do mundo do samba? Quem não conhece vai lá dar uma olhada. Como é que você entende como era, como está e, de repente, como ficaria com o vislumbre de que, pelo menos, boa parte, mesmo nós estando diante do caos, como isso ficaria como projeto social para atrelar o Orum com o AIE? Sim, pergunta muito pertinente, né? Hoje, toda a minha história dentro do samba, da dança, eu reconheço todinha a minha passagem por cada um desses departamentos da minha vida. A dança é a maior expressão corporal minha, sua. Você está triste, você dança. Você está feliz, você dança. O corpo, ele manifesta o teu momento. Seja alto, seja baixa, estima ou não. Ela é uma expressão, ela é um grito de liberdade. E o samba é um movimento revolucionário. Nós tivemos inúmeros movimentos políticos onde nós fomos resistentes o tempo inteiro. Eu tenho alguns filhos da casa que são pessoas brancas hoje, e eu acho bem interessante a gente tocar nesse assunto, onde eu tento resgatar dentro deles, que eu acho que está faltando um pouquinho nas casas. Sim. Porque a religião que eu faço parte, no qual eu me dou e eu pertenço no dia de hoje, ela é uma religião miscigenada, apesar da minha ancestralidade. Dos nossos que vieram através do navio, também vieram outros da minha ancestralidade em um navio. Navios também. Porém, foram aqui que eles reencontraram a felicidade e, de uma certa forma, através de um samba, de uma música, MPB. Sim. Nós temos várias mães de santo que, dentro dos seus movimentos religiosos e políticos, que eram dirigentes de grandes presidentes, né? Nós não vamos mencionar nomes, mas quem está dentro da religião tem o conhecimento disso, né? E toda essa movimentação do samba. Você sabe que essa semana eu entrei no perfil de um grande dirigente no qual eu sigo o respeito, porque eu aprendo muito com ele, e ele disse assim: samba não pode se ter bebedeira para não atrair as coisas negativas. Eu concordo, mas dentro da Umbanda, o samba é um movimento revolucionário. Sim. O samba, ele é parte daquilo que os nossos, indiretamente... Faz parte deles. Exatamente. Portanto, nós também fazemos parte disso. Atabaque, um tambor, é um movimento, é uma expressão, é mais do que revolucionário. É um grito de liberdade.
E hoje estar dentro da Umbanda, ligada à espiritualidade e com meus filhos brancos, eu sempre peço para eles, não se esqueçam, vocês estão no Brasil. Vão buscar reconhecer suas árvores. Vão buscar reconhecer as suas ancestralidades. Não tem como buscar somente uma verdade. A minha mãe, filho de português. Minha avó, uma preta retinta. Como que eu vou abrir mão de parte da herança espiritual que vieram da minha ligação com os portugueses? Não tenho como fugir disso. E aí hoje eu vejo um conflito tão grande de forma religiosa que enfraquece a espiritualidade das pessoas. Porque hoje a religião, ela vem amedrontando. Às vezes as pessoas entram dentro do terreiro e acham que seu caveira está ameaçando. Não, não. Ele está esfregando na cara o que a gente precisa movimentar, corrigir para não falhar. É somente isso. É tão interessante, mana, essa sua colocação hoje. E a gente vive fazendo isso, né, filharada? Hoje eu fiz um post da doutora Marina, Marina, com todo respeito, porque ela é uma grande política, politizada, mulher, batalhadora em várias vertentes e, nesse momento em especial, a ecologia, as florestas, direcionada para o meio ambiente. E aí eu vi um discurso muito sábio dela falando, vamos parar com guerra? Da mesma vertente se atacar, vamos atacar a fome, vamos atacar a educação que não funciona, vamos atacar a saúde que não funciona. Se todo mundo que está se atacando se juntar para fomentar o melhor para nós, eu duvido que nós entremos num caos. Óbvio que as palavras dela são muito mais embasadas, muito mais aportuguesadas, mas, em suma, é isso. E faz muito sentido esse seu pensar. Trazendo um pouco para o lado sociopolítico, antes da gente adentrar aí nas outras situações que são tão emergentes e tão necessárias, como é que você toca seus projetos sociais? E eu queria que você falasse um pouquinho da sua ação dentro das comunidades que permeiam a família umbandista, porque é um trabalho tão bonito, tão solidário. Começou no quintal da dona Isilda, meu amor. Isilda, você sabe que eu te amo, né? Ô, mãe, eu também te amo, viu? Te Lúcia. amo, É um trabalho que começou no quintal da Isilda, depois de soltar determinadas amarras. E ele vem se expandindo também com a mão do meu amado JC. Óbvio que tem minha deusa, todas elas, tem toda uma gama aí de espiritualidade herdada dos dois lados. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho social que faz também parte dos movimentos do seu Caveira. Sim, sim. Mas antes de tudo, o trabalho social iniciou em 2017, quando eu resolvi seguir os meus caminhos espirituais. E eu lembro que as pessoas perguntavam, você atende? Atendo. Você cobra? Cobro. O quê? Quilo de alimento e roupa usada. E eu levava para minha falecida mentora. Ela, junto com a minha avó, foram grandes incentivadoras para isso. E, consecutivamente, eu fazia parte de um bloco, que eu tenho um carinho tremendo, como fundadora do Bloco do Bagaça, onde eu também quis, e tentamos, e fizemos, realizamos, implantar. Não tem como a gente falar de sociedade, não falar de política, e não falar de comunidade, e não falar de ajudar, solidariedade, né? Não tem como. Porém, foi na perda de Tonha, em 2019, no meu momento de tristeza, o meu afago foi comprar feijão, linguiça, macarrão, preparar caldo de feijão e sair para as ruas para entregar. E foi tão natural. Aí Caveira disse assim para mim depois, no término da entrega: recebeu o amor que você precisava,
recebeu a bênção de cada um daqueles que você foi entregar, você entendeu que amor também se recebe de bocas desconhecidas. E inúmeros deles pediram a licença, me abençoaram, colocaram a mão na minha coroa, me abraçaram. E aí, desde então, eu comecei a ter noção do trabalho de minha avó e de Tonha. E aí foi crescendo, foi expandindo. Começamos com 30, 100, 150, 200, 250. Hoje são 2.200 marmitas. Axé. E a gente alimenta não só as comunidades próximas do terreiro. Zona Leste. Ai, são tantos lugares. Itanhaém. Que agora eu não consigo. Verdade. Inclusive, primo. Guarulhos. Olha, são tantos lugares. E eu vejo Bahia, porque às vezes a gente não manda alimento, mas falta medicamento. Sim. Isso é um trabalho sociopolítico que a espiritualidade e um terreiro, ele pede para a gente fazer. Lógico, às vezes a gente é enganada. Sim. Mas está tudo bem, isso Tudo vai certo. de cada um e dentro do que eles acreditam que está certo para eles, né? Tudo bem. Mas hoje o trabalho ele é tão bonito porque parece que é tão pequeno, né, diante do que o governo poderia oferecer. Hoje a família bandista atende anualmente 5.000 a 6.000 pessoas com todos os trabalhos sociais. E é tão gostoso porque é silencioso que nem o caveira. Ele não faz alarde. Eu tenho aprendido isso, às vezes eu preciso fazer para me impor. Mas ele não faz alarde. É verdade. É verdade. E ele fala, olha, tem tal pessoa lá no Rio Grande do Sul. Olha, tem tal pessoa lá na Bahia. Vamos ajudar? E há quem duvide, né? E há quem duvide. Mas é muito bonito porque as pessoas são gratas. Sim. Mesmo não sendo da religião, respeitam de onde vem a fonte que sai. De onde a gente E menos espera. prospera. De onde a gente menos espera. E prospera, e abençoa. Axé. Né? E é um trabalho que, se cada um fizer um pouco, vai ajudar Muito tanta certo. gente, porque tem tantos pais de família que trabalham, ganham muito pouco. Uhum. Às vezes falta para acrescentar, para colocar uma comida na mesa. E Exu me ensinou isso, né? Exu me ensina todos os dias a alimentar. E eu sei que os preparos das nossas comidas não é só alimentar. É alma. É a alma. É alma. Há todo um fundamento há todo um preparo. A gente ora, a gente reza, a gente benze, a gente coloca ponto, tem alegria, tem essência. A glândula timo, quando ela é acionada para o nosso corpo, os hormônios da felicidade disparam. E quando os hormônios da felicidade disparam, não tem como parar a prosperidade. Não. Não existe essa possibilidade. Falando em prosperidade, em possibilidade, boa parte do trabalho do seu Caveira, dos 2 JCs, aliás, faz tempo que eu não falo do meu delícia, né? Nosso cebozinho. Não, aqui é o seu circular e eu sou JC, mas você tem 2 JC. Tenho. Eles fazem um trabalho muito bonito contigo. Sim. Que são o que algumas pessoas chamam de premonição. Profecias, revelações. Você se sente confortável para falar um pouquinho sobre? Me achei Marília Gabriela agora. Você foi danada. Eu não vou mentir que é um assunto tão desconfortável, porque por inúmeras vezes eu achei que eu estava ficando esquizofrênica, né? Essa é a realidade. Porque diante da dimensão espiritual no qual o Caveira, ele vai me guiando e você começa a ver as coisas sem... Né? Todos os acontecimentos sem os véus. E então, para mim, foi um tanto desafiador. Mas sofri muito.
Porque acessar a dor do próximo, ouvir os gritos de socorro e desespero. Porém, primeiro ele me trouxe o caos. Sinta. Você está vendo o que eles estão passando? Como que você não vai dar atenção para isso? Como que você não vai fazer diferente? É isso que eles sentem nos seus atos de desespero, na socorro. Por isso trabalhar com os invisíveis. Por isso que trabalhar... E Exu Caveira, ele tem esse trabalho, porque ele trabalha na linha da transformação de almas, mas ele faz a gente sentir a dor, né? Sabemos. Né? E você, melhor do que ninguém, compreende o que eu estou falando, porque você também carrega. Sim. E aí, com o tempo, eu fui pedindo. Falei, Deus, desde a igreja evangélica, eu falava, Deus, se eu tiver que ser usada para isso, mas que eu tenha o meu autocontrole, um equilíbrio além do meu alcance. Hoje, sexta-feira agora, eu iniciei a gira falando de um assunto que está aí bombando, né, que foi apresentado dentro da minha casa. Eu já disse para todo mundo, quem conhece minha casa, que a gente faz questão hoje, justamente para eu não duvidar do que eu sou usada para falar, a gente faz questão de gravar. Ótimo. E transcrever e deixar tudo registrado. Eu busco fazer isso. Às vezes eu não entro em detalhes ali no WhatsApp, porque a gente sabe, os assuntos correm. Sim. E às vezes é o momento da gente se concentrar. Exatamente. Para os nossos cuidados. E aí, para mim, é um tanto desafiador, porque eu vejo tudo o que está acontecendo e eu falo, meu Deus, está aproximando. E aí começa a me dar agonia. Para onde que eu vou? Para onde que eu corro? Mas eu também sou ser humano, mas eu também sou um canal de comunicação do plano. E foi tão difícil. As pessoas acham que é muito fácil. Não é fácil. Ser um canal. E elas apontam com uma frequência absurda para todos os meios de comunicação, né? Ou endeusam determinados meios de comunicação, mas só quem e trabalha com profecia, com revelação, é que sabe ser médium, atuante. Eu não vou dizer que é um fardo, mas é um denso que só a gente gosta. Gente, eu tô numa tremedeira que é surreal e não é minha e não é de frio, não, tá? É que todos tão próximos. Sim. A voz, pode ser que a voz saia igual da moça da iogurteira Top Term. Exatamente, tá. E aí eles estão todos aqui, né? E você tá falando tanta coisa. E aí a minha mente, ela tá se conectando em alguns pontos do que tá acontecendo em volta. Canta pra gente. Cantar? Canta. O ponto chegou, você vai lá e canta. Exato. E você sabe que sexta-feira eu iniciei a gira e eu vinha postando na semana, né? Como é que era? Que eu coloquei os afastamentos sociais por política. O meu terreiro, em 2022, ele esvaziou. E todo mundo sabe que eu sou obrigada como cidadã a votar, né? E eu tinha duas escolhas. E a escolha dentro de onde hoje é a minha verdade, do que eu acredito, eu tive que votar em uma. Fui crucificada, sim, tá? Nossa, tá fazendo palanque para político, mas eu tinha deixado claro. E eu tornei a falar agora que iria ter o afastamento político e olha tudo o que vem acontecendo. Esse senhor da bochecha avermelhada da bandeira vermelha e azul, branca... Ele era um ser já muito tocado, mencionado dentro, sim, das nossas casas, porque por muitas vezes, quando acabam os nossos trabalhos religiosos, a gente fecha com orações, revelações. Tanto é que essas revelações, por inúmeras vezes, eu fiquei em dúvida e eu pedia, peça para a Caveira, por gentileza, confirmar, porque eram tão surreais. Está tudo acontecendo. No meu perfil pessoal, eu sempre posto profecia. É triste, mas eu agradeço por ainda estar sendo usada pelo sagrado. É sinal de que, mesmo eu sendo essa ser humana danadinha, né?
Foi. Já Essa- foi mais. Ah, sim, a gente vai passando a idade. E tá Quem não tudo foi, bem. que atire a primeira pedra. E foi E maravilhoso. tá tudo bem. Né? Porque eu aprendi muita coisa. Mas esse exato momento, com tudo que está acontecendo, todas as profecias que saíram dessa ferramenta, que tiveram confirmação de que a ver está acontecendo, é impactante. Mas, ao mesmo tempo, você deita e dorme e fala, eu não estou me colocando ainda À frente. na frente. E é tão interessante porque eu estou vendo inúmeras pessoas em intrigas, discussões, falta... Ai, que bonitinha. Obrigada, meu água. Entre discussões, intrigas, ideologias. E aí a espiritualidade, ela só fala uma coisa para mim. As verdades vão vir à tona. Sim. Não tem certo, não tem errado. Sim. O problema é que as religiões, elas também implantam uma ideologia. Só que eu não posso ser a favor daquele que quer acabar com a natureza, que é o que os meus Mas me se os nossos... mostram que é meu ponto de força para ser um ser humano aqui na Terra. Como que eu Em acabo algum- com os pontos de força dos nossos? Exatamente, não tem como. A minha religião, ela trabalha com pontos de força na natureza. Exatamente. Se os orixás são nossos ancestrais e eles são divindades que trabalham em pontos de forças, como que eu posso ir contra? Eu falei isso na sexta-feira, eu falei, olha, filhos consulentes, só vou falar uma coisa. Vou falar de política aqui porque eu não vou fechar minha boca para agradar vocês. Que da mesma forma que eu sou usada para falar sobre a vida de vocês, eu sou usada para falar sobre tudo que acontece mundialmente. Porém, eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para servir. Queiram ou não. É triste, tive que aprender até me posicionar sobre isso. Bebe. E aí, opa, lógico, vamos beber. E aí, eu falei para os filhos consulentes, não me batam no peito e me digam que são bandistas, sendo que vocês incentivam a ideologia de um outro que quer devastar a natureza. Digam incabível. somente que são simpatizantes. Boa. A Umbanda, eu acho a Umbanda com a tecnologia, ela foi perdendo um pouquinho da essência dessa miscigenação que é a Umbanda. E não deveria, porque um dos patronos da Umbanda, que é no sincretismo é cruzado com São Jorge, Baba Ogum é também o pai das tecnologias. Sim. E é uma despertença quando nós vemos essa disfunção, essa descaracterização, né, utilizando a seu bel prazer, porque é como se fosse um escudo. O não se preocupar, eu só falei o que eu acho, não é assim. Não. Cadê a responsabilidade emocional? Sim. Quando nós nos propusemos Sim. a de repente, abraçar o outro ou conversar com o outro, por que essa moda de atacar? Eu não sinto que os nossos estão confortáveis com tamanha tecnologia, porque está virando campo de degladiar. Amor, dentro da casa eu falei, Sim. não vai ser, a justiça não vai ser feita pelo homem, a justiça vai ser feita pela natureza. E todos aqueles que prejudicaram esse planeta, essa terra que a gente vive, vão colher. Olha quantas... Minha bisa falava Olha isso. quantas informações atuais do amanhecer até poucas horas agora, eu dando uma olhadinha. Olha o que está acontecendo no mundo. E nós temos culpa, sim. Sim. Quem é da Umbanda tem culpa, quem é do Candomblé, quem é Sim. da Igreja Católica, quem é da Igreja Evangélica. E eu disse, sim, para os filhos consulentes, não me digam que são umbandistas, se são a favor da devastação da natureza, se são a favor, tá, da mulher sofrendo maus tratos à torta direita. Exatamente. E a política, infelizmente, de um tempo para cá, ela tirou as pessoas do armário, né? As pessoas parece que trouxeram uma essência trevosa de dentro delas
E foi oportunista a vinda de um senhor implantando, indo contra. A natureza é de um só Deus. As divindades é de um só Deus. Como que a gente pode ir contra uma política que é contra a natureza? Eu não consigo entender isso como cabível. Eu não consigo, para ser bastante branda, o sangue desce quando eu ouço alguém falar uma barbaridade dessa. Ou quando eu escuto alguém que pertence à minoria e pertence às nossas bandas, sejam elas quais forem, candomblé, de todas as vertentes, ifá, quimbanda, as diversas, as almas em Angola, que é minha herança, o molocô, que também é minha herança, eu fico... Não posso falar, né, dona Carmen? Não posso, sim, senhora. Mas eu fico assim bastante brava com a falta do que as pessoas falam que não gostam de falar. Não gostam de falar de política. Política é o bom dia. É o boa tarde. Isso aqui que nós estamos fazendo é política? É política. O que eles estão fazendo nos bastidores é política. O que a vozinha fez de levar a criança para dormir é política. É tudo política. Como é que eu não posso atrelar a política ao social e fazer com que a natureza seja o meu maior bem e preservá-la? Como que você está indo contra o próprio alimento que você... Não é descabido, é tanta de onde vem o arroz, de onde vem o feijão, de onde vem a batata. E a nossa religião, ela ensina isso. Sim. Porém, a espiritualidade, ela pede, zele pela natureza. É num mar que você consegue se descarregar, independente de religião. Exatamente. O povo pula 7 ondinhas achando que está tudo certo. Mal sabe que é para Exu. Vitamina D é uma das mais potentes através do sol. Exatamente. Como que a gente pode... Se eu desmato, eu acabo com as camadas que protegem o planeta e, com isso, dá-lhe câncer de pele. Exatamente. Como? E aí eu vejo tantas ideologias políticas favorecendo, porque por mais que tenha algo que você se identifique nos projetos que são apresentados, mas e todo o cenário por trás? Tá, esse ponto aqui te favorece, mas o todo, e o todo? Sim. Eu fui obrigada a votar. Eu fui obrigada, porque era o seu aqui candidato? nesse país... Não era o meu Não era o também. meu também, porque aqui nesse país eu sou obrigada a votar. Sim. Eu fiz a minha parte. Porém, cada coisa errada que fede, que ele faz, eu entro lá no seu perfil. E eu deixo bem claro. Meu querido, o senhor não é o meu candidato, porém eu só tinha... Se todos fizessem 2. isso, você acha sinceramente É sobre que tá isso. Essa casa É isso bagunçada? que Exu pede. Sim. O Caveira pede isso pra mim. Você precisa começar a abrir os olhos deste pessoal. Eles têm, sim, a opção de escolha política. Eles têm, sim, a opção de escolha religiosa. Sim. Mas eles precisam também, quando ver coisa errada, não querer por debaixo do tapete. Ah, coitado. E aí, às vezes, quando eu faço os posts nos meus perfis pessoais, não da casa, porque ali não é meu palanque político. Ali eu tô para servir. Porém, eu com a língua deste tamanho, eu me permito, às vezes, cornetar na brincadeira para a pessoa ver se ela acorda. E não acorda e ainda fica de mal. E não acorda, fica de mal, porque a política, como o futebol e o samba de macumba, hoje são assuntos que dá engajamento, mas de uma forma tão distorcida da verdadeira essência. Sim. Né? E aí eu acho tão bonito, não, eu acho tão péssimo quando alguém quer desmatar e quando você vai estudar sobre a sua ancestralidade, um Exu fala, vai ver a sua árvore ancestral. Árvore genealógica. Árvore ancestral. Né? Eu vi uma matéria explicando sobre as veias, que são como as raízes de uma árvore, que as nossas digitais, a ciência, a espiritualidade e a religião, ainda mais a Umbanda, estão muito, muito ligadas, né? Perdão, gente.
estão muito ligadas. E, consecutivamente, se você não tem essa autoconsciência, você é encaminhado para uma política devastadora. Pobre para manter o controle. Sim, sim. A educação quase nula, ela faz parte de um programa político para manobrar as grandes massas. Isso a gente sabe desde do bonitinho que entrou aqui com o pé no peito na casa dos brasileiros para instalar a corte portuguesa. É assim desde esta época. Mudamos pouca coisa. Óbvio que eu sou muito grata às mudanças positivas, porque se eu estou aqui hoje, é também graças a essas mudanças positivas. Mas eu fico deveras irritada quando alguém fala comigo sem base, sem saber dos bastidores, passando pano verde, amarelo, azul e branco, sem saber. Alguém já fez essa pesquisa? Como é que só vieram os portugueses para cá se a nossa bandeira ela se parece com uma aí que eu não vou falar, vou deixar de pesquisa, que eu sou dessas. Também gosto, eu gosto de soltar no ar. E não fala que a gente é parecida, tá? Eu gosto também de soltar no ar e eu falo, vão estudar. Vão estudar, né? Porque já tinham vindo outras caravanas e nenhuma delas tomou o que não era delas. Exatamente. A nossa língua mãe, ela foi subtraída. Ela continua. Quando você coloca lá no Wikipédia, tá lá, Brasil, língua oficial Tupi-Guarani, língua mãe português do Brasil, por conta da colonização. E aí eu fico também por um outro... Eu não sei se eu fico brava, se eu fico encantada com esse despertar da Umbanda, porque hoje está meio que na moda. Tá. Sejamos sinceras, né? Tá meio que na moda. Tá. E aí o povo está tirando um pouco das nossas pertenças. Sim, sim. E quando eu vejo alguém que vai buscar a fundo, mesmo dentro desse oba-oba, um ponto que uma cabocla riscou, mas onde? Isso não é possível. É possível. Isso acontece desde que os nossos ancestrais negros foram trazidos para cá, se miscigenaram com os donos dessa terra, que são os indígenas. E aí, quando surgiram as religiões, os caboclos começaram a vir em terra e começaram a riscar o ponto e começaram a cantar. Era assim na sua época, não era? Para a gente ser confirmada, não era assim que a vovó fazia? Minha e ela, orixá, Leonor de Oiá, fazia isso. Abençoe minha mãe, onde a senhora estiver. Só, desculpa interromper, você sabe que dentro da casa, né, nós não temos um piso tão favorável para se riscar ponto, tá? Porém, eu entrego alguns azulejos para firmar a vela e ali as entidades, no firmar da vela, com as folhas, com o fumo, com a cachaça, literalmente é um ponto. Sim. E eu chamo a atenção dos filhos. E é um ponto da nação, deles, da ancestralidade, da tribo, não importa qual, que eles querem se identificar. Sim. E como a gente não vai falar sobre ancestralidade naquele ponto, né? Da mesma forma que alguns indígenas têm suas tatuagens, peixes da água doce, peixes na água salgada, que é uma referência de cada região no qual eles fazem parte. Assim como o samba que você mencionou, o samba de crioulo. O projeto Olodum é um dos projetos mais bonitos que tem musicalmente, conhecida mundialmente. E é um movimento revolucionário, muito ligado à religião e para com a espiritualidade. Quando a gente fala de espiritualidade, é essa troca de fraternidade, de amor. Eles têm um projeto social onde eles resgatam inúmeros. Nós temos inúmeros músicas que saíram desses tipos de projetos. Sim. Então, dentro da Umbanda, que foi onde eu me encontrei de verdade, depois de todas as minhas passadas, eu entendi a política que a minha religião ela faz. E é uma política... É bonito demais. É demais. É demais. É uma política. Mas é uma política para se despertar. Não é uma política para te bloquear. Exatamente. Dentro da minha casa, por mais que seja um filho que está iniciando, eu gosto de ouvi-los.
que tem tantos ensinamentos, até sobre política, né? A chamada do nosso bate-papo de Exu foi com uma informação que a avó vinha me dando, né? A maior briga da avó era, cara, não milita. Por favor, não militar. Não seja militar. E aí, eu vindo pra cá, eu lembrei de um episódio. Nos meus momentos que eu não era tão ligada, eu fui militar. Eu fui para as ruas, para Paulista, quem não foi que atira a primeira pedra na minha idade, pelo passe livre, você recorda? E aí começou a bombardear intervenção militar, porque na sequência veio um outro movimento do outro partido do lado de lá. E aí a galera tava pedindo intervenção. Nossa, eu fui crucificada quando eu falei, vamos então fazer a intervenção, mas vamos ver se as pessoas que estão querendo vão aguentar. A minha intenção foi essa. Não, você não entende nada. Não, você não está entendendo por que eu estou pedindo. E aí, eu vindo para cá, eu lembrei disso por conta do nosso bate-papo de hoje. Ai, obrigada por vocês terem me deixado mais tranquila agora, porque é muita informação de vocês. E aí, obrigada, deixa eu ser a Grace. E aí, eu vim lembrando disso, porque a avó, ela sempre falou para mim, olha, defenda a mulher negra que você é, a sua miscigenação, não esqueça que você é tratada igual uma mulher preta retinta, uma mulher negra, uma mulher que algumas não gostam, mas usam a expressão mulata e tá tudo certo, entendeu? Mas se reconheça dentro desse lugar. Corra para se defender. Eu tenho uma filha que ela é extremamente inteligente. Uma menina só? branca. Ah, não. Ah, tá. Uma menina, uma mulher branca, né? Particularmente para mim como mãe, é uma menina. E um dia ela, ai, por quê? Feminista. Eu falei, opa! Você sabe qual foi o intuito? Uma mulher branca mimada. Uma mulher branca mimada. Saia das ruas, não me queira queimar sutiã. Sabe por quê? Existe um senhor de um outro país que eu prefiro não mencionar aqui. Não vale a pena. E evangélico, negro, de um movimento muito forte. Que também teve seus quês. Que também teve. Ele lutou pelos direitos iguais e das mulheres negras, mas não teve ouvido. Porém, você é minha menina branca, não me vá na rua queimar sutiã. A sua preta velha aí, você já procurou saber quem ela é na sua vida? E aí foi a história mais linda, que há pouco tempo ela descobriu da negritude que carrega. E aí ela fala, mãe, hoje eu trago minha preta velha. E é sobre isso. Que bom. A Umbanda não tá para separar. A Umbanda tá para despertar. Você precisa trazer o conhecimento para os teus filhos, para eles não acharem que eles são os alecrins dourados pelo tom de pele deles. E aí as profecias de caveira vêm ajudado muito. Eu falo de caveira porque ele que traz a confirmação pela minha insegurança. Mas os filhos sabem que é desta ferramenta aqui. E aí eu acho incrível, porque ele tem muito conhecimento, né, o seu caveira. E ele vem pontuando assuntos históricos que daí esses meus filhos brancos, nossa, adoro. E a avó Severina, ela disse, filha, não vai pra rua militar, porque hoje você é uma mulher negra, lute pelos seus direitos, acolha todas elas, acolhe todos os demais irmãos, acolhe, mas assim, você não sabe a gente não quem tava você lá, foi mano. na outra vida. A gente não Você tá... não sabe. A gente tava, mas hoje com outra consciência, né? E ela não tá errada? Não. Tão perto de mim. Sangue europeu. Sangue africano. Talvez outros que eu ainda não... Talvez outros que eu desconheço ainda. Como é que eu nego Dona Carmen? Jamais.
Jamais. Não tem como. Que, A gente não né, pode negar. da Zoropa, chiquérrima. Ah, é, Dona Sete Saias, eu não posso Não negá-la. posso. Eu não posso Né? negá-la. E aí a Umbanda ela faz isso, né? Ela primeiro trabalha o seu autoconhecimento, que é primeiro o seu eu interno, todas as ramificações pro teu despertar com os teus guias, e tudo isso envolve. A religião ela envolve, a espiritualidade ela envolve política, né? Economia. É bacana, mana, demais É isso. muito mágico. Se a gente olhar... Nada se anda separado. Não. Se a gente olhar assim, um pouquinho para trás, quando a Biblioteca de Alexandria queimou, que era o lugar onde tinha os maiores compêndios magísticos, e daquela queima foram feitos outros livros com menos compreensão. Né? Que eles vão fazendo, eles vão cabailão botando os desse tabuzinhos. tamaniquinho, uma clavícula de Salomão desse tamaniquinho. É. E aí os conhecimentos foram se difundindo e ficando com, obviamente, aqueles que detinham o poder. E hoje eles utilizam esses conhecimentos, inclusive tem estudos sobre a NASA que falam abertamente sobre. Não vamos entrar em detalhes. Seu Caveira ama falar da NASA. Então, eles usam para manobrar, para manipular. É por isso que a educação não é tão bem-vinda. E esse descortinar, ele é tão importante, ele é tão prudente e ele deveria ser feito de modo massivo por todos os nossos. A gente trabalha de modo anônimo. Nós estávamos até falando sobre isso. Sim. Nós trabalhamos de modo anônimo, não para a espiritualidade, mas para os holofotes. E eu entendo que hoje muitos dos nossos utilizam esses meios de comunicação para trazer a consciência. Sim, e eu sim. entendo que é um trabalho espetacular e que mais pessoas entrem nesta frequência, porque nós precisamos de mais pessoas para fortalecer o nosso coro. O exército precisa ser muito grande. Nós precisamos. O despertar em massa. A gente está num processo planetário espiritual. Sim. De um despertar em massa. Eu tenho recebido inúmeras pessoas chamando para conversar, porque elas estão sentindo que está na hora delas saírem desse lugar. E aí o primeiro lugar que elas buscam é uma casa religiosa, porque por mais que a religião, né, ela vai trazer os tabus, os dogmas, os paradigmas, mas a religião também ela faz com que você tenha doutrina e regra para você enxergar com os olhos no qual você nunca teve oportunidade de enxergar. É bom, de certa forma. Sim. A princípio é como você pega uma criança. Tem pais que põem uma criança num carrinho, no andador, para que ele comece a entender como que são os primeiros passos. Tem outros pais que amarram na cintura para que os filhos possam se dar os seus primeiros passos. Assim é a religião. Tanto é que nós temos inúmeras pessoas de nomes importantíssimos que respeitam a religião, mas não pertencem mais a ela. Eu falo para os filhos, né, principalmente quem me acompanha mais, faz a parte do cambanear dos meus guias, eu falo assim: olha, é complicado, agora eu preciso me concentrar com o meu eu para eu poder entrar nesse mundo de caos, de ideologias, de sentimentos, de apontamentos, de julgamentos. Mas eu estou liberta disso? Não, eu também tenho ainda inúmeras delas. Todos os dias a Caveira vem me ensinando, todos os dias. Porém, conforme você vai, é um passo que você vai dando, os degraus que você vai subindo, você vai compreendendo com mais facilidade aonde você um dia errou e aonde você tem que estar ali na sustentação para você apoiar os demais que vêm até você. Eu não faço atendimento só incorporada, eu faço atendimento assim. Ofo. Exatamente. Palavras. Né? Então, hoje, para você até estar dentro de uma religião, como uma líder religiosa, como um médium, você precisa ter o autoconhecimento. Muito. Você precisa ter, sim, as suas opiniões, mas não se apegar a ideologias, porque nós passamos anos, décadas, né? Vidas sendo manipulados num mecanismo de escravidão. Como que é a sua rotina hoje em dia? É uma escravidão. Nós somos escravizados, né? Eu falo por mim. Eu tinha que trabalhar, eu deixei minha filha 12 horas numa escola.
Me lembro. Literalmente, eu já estava colocando uma regra de escravidão dentro da minha casa. Sim. Fez bem para minha filha nesse período? Não fez bem. Nem para você. Financeiramente, porque eu tinha as contas para pagar, né? Porque os boletinhos chegam no final do mês. É riquíssimos. Mas, como que eu fiquei? Nós somos tão à base de material, que a gente não começa a compreender os sinais que os nossos corpos estão dando, que os nossos estão falando, ei, para. Eu brinquei um dia com meus filhos, eles deram risada. A minha sorte que eu tinha uma outra filha, né? E eu liguei para ela desesperada. Ela chorava de rir comigo. Eu vou contar, não dei risada não, porque, olha, parece piada, mas é muito engraçado o que aconteceu comigo um dia. Eu tava trabalhando loucamente, né? Home office. Aí o Caveira falou assim, Fudida, para agora. Aí eu falei, meu Deus do céu, é algum recado. Desliguei o computador. Não, aí eu parei o computador. Não, desliguei. Ele falou, faz um favor pra mim. Pega um limão, corta em 4. Aí eu fiz isso. Eu achei que era uma obrigação. Tá bom, vamos seguir? Vamos seguir. Aí ele olhou pra mim e falou assim, faz uma caipirinha, bebe, você tá precisando relaxar. Eu gosto dele. Posso te falar uma coisa? Foi a melhor coisa. Não. Passou 2 semanas. Eu desliguei o computador do trabalho. Fiquei toda torta. Ele já tava na brincadeira, me direcionando o meu time. Só que a gente não se ouve, a gente não ouve o corpo. E a espiritualidade, ela ensina isso, né? Sim. A espiritualidade, ela faz justamente o bendito do autoconhecimento, né? A má manipulação do dela, equilíbrio. não. Exatamente. Mas a espiritualidade, entendeu? sim. A espiritualidade, ela ensina isso, né? Ela ensina a gente identificar quando uma energia não é boa, quando uma energia é boa. Mais ou menos. Mais ou menos. A gente que se permite, às vezes, cair na tentação, né? Então, hoje eu vejo que não adianta só buscar religião para você defender a sua ideologia. Você tem que buscar religião para você se resgatar. E foi isso que eu fiz. Foi no meu processo de mais dificuldade. Em todos os sentidos, todos os departamentos da minha vida. Financeiramente, como ser humano, que eu tinha feito um monte de coisa errada. Ué, mas se tem alguém aqui que não fez... Que atira a primeira pedra. Nem Madá, que é minha pródia. Né? E aí eu comecei todos os caminhos que eu busquei que não eram aqueles, mas com meu ego e vaidade. Então, a espiritualidade me ajudou. A minha caminhada espiritual me ajudou. Mas a religião, hoje, eu falo para todo mundo. Eu uso da religião porque eu sei que inúmeras pessoas precisam estar em contato com os meus para despertar. Esse é o ponto. É esse o ponto. Porém, eu tento separar espiritualidade e religião. O meu eu e os meus. Sabe? Porém, eu sei que eles que estão junto ali comigo. Então, vamos lá. A minha esquerda, a minha espiritualidade. A minha direita, a minha religião com os meus. E eu ali, sendo amparada, sendo guiada. Tropeçar com meu ego e vaidade. Ninguém tem culpa. Não vou usar bengala porque eu já passei dessa fase. Né? Se eu cair em tentação, minha culpa. Porém, eles estão aqui para amparar. Aí as pessoas têm uma certa dificuldade para entender o que é espiritualidade, o que é religião. A espiritualidade, ela está dentro de todas as religiões quando você está querendo além do que o dirigente. Porque dirigente não é rei, não é príncipe, não é princesa. Tem algumas pessoas que falam que a minha casa é uma seita. E tá tudo certo, de fato é uma seita. Tudo porque bem. eu hoje, tá? Apesar de ter passado em igreja evangélica, igreja católica, hoje eu não sou cristã. Eu acredito, tá? Que Mestre Jesus foi um grande médium. E quando eu falo assim para as pessoas, elas sou Jesus. Caídas. Você não é Jesus? Parte Claro. desse grande médium? Eu Sim. também sou. E quando eu falo isso, as pessoas falam, lá, ela tá achando que é a reencarnação do cara. E se eu for? Quando ele foi em praça pública, as pessoas apedrejaram. E se eu não for e você tá apontando o dedo? Engraçado que Mestre Jesus... Vou falar uma coisa que o meu filho, Juan, me fala desde pequenininho. Jesus, quando eu falava para ele sobre, né?
porque há uma parte católica da família dele e da nossa também. Todos nós. Todos nós. Embora eu tenha aí os meus quês, mas é um assunto para outro tempo. Ele fala que Jesus foi um cara massa. Colava com geral, tomava os goró, nunca falou de religião, sempre de se reconhecer e propagar boas palavras àqueles que procuravam. Exatamente. Colou com a Madá. Minha avó chamava Magdalena, né? Colava com a Bisa. Não, filho, não é a Bisa. É outra Madalena. Ah, mamãe, então depois você me explica. Mas como é que essa gente é tão tonta de falar sobre ele e não segui-lo? Mano, eu vou te falar uma Criança. coisa. Vou tomar aqui, viu, gente? Eu vou te falar uma coisa que... Quando eu comecei a estudar a Bíblia, não de forma religiosa, tá? Os ensinamentos de Jesus é o mesmo que a gente recebe hoje dentro da nossa religião. Sim. É só você reparar. Com 13 anos ele foi para onde? Aprender com quem? E aí, vamos lá, né? Eu acabei de falar que Caveira falou, olha, vai fazer a bendita das marmitinhas, dá o de comer. Ele fazia isso, né? Transformava o que não, aonde era pó em comida. Exatamente. Ele pegava Por que assim não? um copo de água ali, sei lá o que ele fazia. Babalaô, No meu ver, né? um rezo Um rezinho e básico. curava aquela pessoa. Sim. Hoje nós temos inúmeros médicos que fazem cirurgia dos olhos. Eles também não são Jesus? Lógico que são. Hoje eu estava lendo, antes de vir para cá, um psiquiatra. Doutor, o senhor me desculpa, viu? Que eu até fiz uma anotação. Ele falou assim, e o dia que eu mandei um paciente procurar um pai de santo? Aí eu falei para ele, e eu, que sou orientadora espiritual, que mando te procurar? Eu também faço isso. Nós estamos certos. Você sabe que teve uma vez que um filho estava precisando de ajuda e eu vi que já não... Eu seria negligente se eu aplicasse qualquer Qualquer terapia, qualquer fundamento religioso ali. Eu seria totalmente negligente com ele e para comigo, porque eu iria ser cobrada pelo equívoco Sim. que eu iria aplicar ali. Aí eu pedi para ele procurar um profissional, né? Você não cuida mais de mim. Não. Você não tá querendo porque, trabalhar. Não, eu identifiquei, eu mostrei Mas os não caminhos. foi isso que ele falou? Mas é que dentro da linguagem ele queria resposta rápida, porque hoje as pessoas acham que a religião dá resposta rápida, né? Pastelaria, né? Não, a religião ela dá resposta rápida dentro do seu merecimento. Seja você ter causado o caos, seja você não ter causado o caos, né? E aí, quando eu falei para ele, nossa, você não me dá mais atenção. Não, eu dou. Só que já saiu da minha ouçada. Eu não consigo. Hoje eu faço um trabalho de terapia, né? Estudo muito, porque é importante. Sim. Porque se minha casa ela é agrega, ela é aberta para a comunidade. Eu faço trabalho não só espiritual, mas humanitário. Eu preciso ter esse autoconhecimento. Sim. Até como eu vou posicionar. Tem algumas pessoas que eu falo... Tem outras que eu falo, filha, vai devagar. Porque tem pessoas que só despertam no... Tem outras que não. Se você é muito bruta, sai correndo e você não consegue mostrar o caminho. É simples assim. Então, quando o Exu pede, olha, vai dar um alimento, vai conversar. Eu vou te falar uma coisa que eu acho tão bonito, porque hoje eu não vou mais pra rua, porque a quantidade aumentou de marmitas, então a gente não consegue dar conta. Então a mulherada fica preparando e os homens vão, porque também tá perigoso a rua assim, tá? Não é porque, ela tá falando de religião, que não tem separação, vai separando mulher. Não, gente, não é isso, tá? É preservar pelo sagrado feminino das minhas meninas. Exatamente. Tá? Porque as pessoas estão desnorteadas usando droga por conta de dores e traumas, desequilíbrios. E aí, quando os filhos vão entregar as marmitas, e eu já presenciei, eles estão aqui, eles também podem afirmar, muitos recebem a marmita na hora que estão ali pro uso. Quando eles falam, comida? Que eles abrem a marmita. Aquele cheiro de amor. Aí eles falam assim, me remeteu o cheiro da comida da minha avó. Ai, que delícia. Me remeteu o cheiro da comida da minha mãe. Aí meus filhos hoje, com discernimento espiritual,
eles começam. Quanto tempo você está na rua? Muitos largam a droga por Axé. conta disso. Um dia, Axé. seu Caveira falou assim, né? Eu, lá atrás, eu não tinha costume de dar dinheiro para morador de rua. Quando eu não estava 100% na religião. Não tinha. Você fala, ah, mentira. Mentira, tá? E aí, eu não tinha costume. Aí um dia, a Caveira falou assim para mim, por que você não dá? Você sabia que a cachaça, para eles, inibe a fome e o frio? Eu sei que algum deles fica agressivo, mas aquele que falar que precisa de uma cachaça, dê. Agora, aquele que falar, olha, para eu comprar comida, não me dê. Você sabe que eu recebi esse mesmo ensinamento do seu Caveira daqui? Oh, nossa, que interessante. Você falaram que nós se parecemos? Eu fazia direito naquele prédio da Bolsa de Valores, no centro, ali na Praça do Café. Na minha época de carnaval, Bolsa de Valores ali na semana que antecedeu. Não era uma delícia? Ah, filho. Era uma delícia. Uhum. Eu trabalhava na Atento nessa época e fazia faculdade lá. E eu fazia, antes, para complementar a bolsa, um trabalho numa instituição chamada Vivo Centro. E aí a gente ficava fazendo ronda pelo Centro Velho, porque eles que fazem a manutenção daqueles balaústres. E a comunicação deles com os moradores de rua é impressionante. Todo mundo era assaltado, menos nós. Mesmo quando eu não estava com os guardinhas. E aí o seu Caveira um dia falou assim, presta atenção, o médico vai entrar aqui. E aí entrou o médico com as vovós e os vovôs cantando, porque ele fazia um trabalho muito legal. Mas daqui a pouco ele voltou correndo. Ele saiu e voltou correndo sem os vovozinhos e as vovozinhas, falando, a mãezinha perdeu o neném. E aquele moço que teve começo de hipotermia, ele faleceu. Aí o seu Caveira falou, escutou o que eu te falei? Dê cachaça quando o morador de rua pedir. Quando ele não pedir, não precisa dar se você não quiser. E toda aquela região do pátio do colégio, quem não foi é um passeio muito bonito, mas vai assim se decepcionar com algumas coisas das religiões, mas é um passeio bonito, né? O centro histórico. Aquela região ali perto do Cambuci, onde fica do outro lado da Sé, o Baixo Glicério, né? Sim. Nós nunca fomos assaltados. E eles sempre vieram com muito respeito e muito carinho, nos abençoando. Neste dia, seu Caveira disse, quando um invisível te abençoar, não há aquele que vai te derrubar. Você pode tombar. Você sabe, mana, que quando eles vão fazer as entregas, os próprios se organizam em fileiras. Os próprios moradores. Não, gracinha. E se tem algum que vem causar algum tipo de problema, eles pedem a licença. Isso não se chama política? Como não? Como o parar... Licença, viu? Como o parar de usar o entorpecente para comer a comida com cheiro de mãe e de vó não é política. Como não? Na organização que eles fazem para receber o prato de comida que nós estamos a oferecer. Não ordem. É a política da boa vizinhança, do É respeito e da ordem. É. Tá vendo como até dentro do mundo deles Dentro de existe casa. regra e doutrina Precisa ter. para que eles possam conviver um pouco melhor e receber o que nós estamos para dar. Então, eu sinceramente não consigo ler. Pode falar. 1 horinha já. Já. Que maravilha, tá vendo? Como a gente fala. Toma água. Bebe. Toma água. E aí eu vejo, assim, o seu Caveira com tanto... ele às vezes ele dá uns coices, gente, eu sei. Os filhos que estão assistindo aí, a gente reconhece, tá? Meninos. E aí quando eu vejo as pessoas falando de que minha casa é uma seita, não, minha casa não é uma seita. Porém, pode se colocar, porque dentro do dicionário, seita é aquela que não acredita no cristianismo, né? E sim, os meus ancestrais movimentavam uma seita, tanto é que foram escravizados também, chicoteados por conta dessas benditas seitas. E aí o seu Caveira, ele fala assim, sabe o que eu acho interessante? Fugir da Grace. Que eles entram dentro de uma casa santa, assim, eu vou te falar, dentro da sua religião, seja qual for a casa santa, e depois quando vão falar de política, eles esquecem quem foi que deu o ganha-pão.
e querem devastar tudo o que pertence e tudo que nós ensinamos vocês a preservarem. Então, até dentro disso, a política que o Caveira me ensina é: não se permita ser escravizada. E hoje, dentro das minhas profecias, eu sei que algumas pessoas me procuram não no intuito de mudar suas vidas para o melhor, para se curarem. Muitas delas me procuram para se autofavorecer. E é natural, né? Porque a magia movimenta. A magia movimenta. A gente sabe disso e a gente está aqui para isso também. Sim. Mas só que nesse processo que nós estamos planetário só vai ter Quem a merece. magia abençoada a quem merece. Esse segundo semestre eu venho falando para os filhos, é justiça divina, é só vocês olharem, liguem suas televisões. A justiça divina, ela está regendo. A natureza está a favor. É triste em dizer, em vez de ficarmos brigando por política, religião, por que não orar? Por que não orar? A avó, ela fala assim, quando o inimigo teu, tá, que você reconhece, tá orando contra você, ore para que ele tenha caminhos de luz. Porque daí você vai cair no esquecimento dele e ele vai ser eternamente feliz e você é liberto. Você sabe que é uma magia das grandes mães, né? Das bruxas no conjurar? Aquelas que a gente eu não sou fala uma o nome. delas. Sopra pedindo que o inimigo tenha a decência de se valer das boas coisas, de se melhorar, de ser uma boa pessoa. Sim, e a política da minha casa não é a política somente da boa vizinhança, de emprestar a chave do meu terreiro para servir água para a igreja evangélica que está do lado que não tem água. A política da minha casa é, olha, eu não vou revidar o mal com o mal, eu vou desfazer. Só que a partir do momento que eu te fizer, cada um colhe o que é teu. Existe a lei do retorno para aqueles dentro da justiça divina, mas também existe a lei do retorno para aquele que é merecedor em pagar. Às vezes o Caveira ele usa a expressão assim, Exu dá, Exu cobra. Não, Exu dá, Exu tira. As pessoas, esse Caveira vai tirar meu carro, minha casa. Não, amores. Você tá fazendo isso. Não, é você. É você. É você. Ele, por si só, ele fala, saiu, vai seguir os caminhos, siga dentro do eixo. Do propósito. Desviou, Exu vai tirar, porque deixou de ter verdade. E às vezes é o próprio Exu, né, mana? É. Porque é um combinado. Nós Ele somos deu... separados aqui, tá, irmã? Sim. Mas lá no plano é todo mundo junto e misturado. Os inimigos comem no mesmo pratinho, E tá? tá tudo certo. Seu Zé do Cangaço, meu gracioso baiano, queridinho de vocês também. Ele fala que somos nós que fazemos a divisão, somos nós que botamos castas, porque partiu carne, todo mundo na coletividade. Shiva trabalhando com Buda, Todo mundo trabalhando junto e com misturado. Exu, trabalhando com as grandes mães. Quem faz a divisão somos E nós. a Umbanda faz isso. A Umbanda faz isso. Vamos pra Bahia. Sim. Vamos pra Bahia. A missa das Nossa Senhora dos Pretos, Meu não é Deus isso? do céu. Aqui na Igreja da Penha, aqui em São Paulo. Tem também Uma aquela vez igreja por no mês. centro. Pô, Tem também. nós temos a Igreja das Almas aqui, na Sim. Liberdade ali. Sim. Onde é nítido que existe uma ligação entre as religiões. Você sabe que alguns anos atrás, até mesmo no tempo de minha avó e provavelmente dos seus também, e de inúmeros outros que estão aqui nos assistindo, a Umbanda sempre foi casa de agregar. Repito. Sim. Tanto é que toda sexta-feira você era um boteco, um terreiro. Um boteco, um terreiro. Sim. Onde ia maçom, pastor, na Sim. gira. Sim. E não tinha problema nenhum. Você Hoje- tem consulente hoje- só da Umbanda? Não, você sabe que não. Hoje eu atendo o pastor, mas ele vai como consulente. Eu também. Então, pronto. Eu Tudo tenho certo. budista. Tudo certo. E tá tudo certo, porque nós não estamos falando da religião, nós estamos falando de ancestralidade, né? E eles buscam um caminho através dos nossos ancestrais. Muitos deles reconhecem que eles têm, mas eles preferem servir as suas religiões.
ou as Não suas vejo crenças, não tem problema nenhum. Nós fazemos oferenda da mesma forma que inúmeras outras religiões fazem. Sim, O candomblé, a Igreja Católica, sim, o kardecismo, sim. a Umbanda, nós acreditamos em reencarnação. Nós não estamos falando que aqui ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Nós estamos falando que cada um vai ser direcionado dentro do seu processo evolutivo. Feder, todo mundo vai igual. Se queimar, fede igual. Se for para debaixo da terra, fede igual e dá bichinho igual. Lógico que alguns um pouco mais acelerados, outros não. Sim. E tudo isso é uma política que nós passamos até dentro do plano espiritual, porque há uma hierarquia. Então, também há uma política. Se lá precisa ser seguido, por que não aqui? Aqui a gente não serve, aqui a gente não respeita, aqui a gente entra em conflito, né? Eu vou ser melhor que ninguém sabe, porque o nosso ciclo de amizade de pessoas que são líderes religiosos é muito grande, graças a Deus e aos orixás e os nossos. Então, assim, quando às vezes eu vejo os pais de santo entrando num conflito de um filho que foi de uma ex-casa para fazer trabalho para a mãe de santo, eu me recolho ali na hora. Eu não vou entrar em guerra com meu irmão, sabe por quê? Não. Ele pode ser o que ele for, opção dele. Mas eu sei o quanto é difícil Ter uma direcionar. casa, gerenciar Eu sei. pessoas, coisas. Ah, mas ele é errado. Olha, eu não faço. Procure outro. Nesse modelo. Entendeu? Eu não tô aqui porque eu sei que os meus e os deles, quando chegar lá também tem um tribunal. As pessoas só estão achando que aqui na Terra... Aqui não tem um tribunal que você senta lá e responde pelos teus erros e falhas. Na espiritualidade é igual. Na espiritualidade não é diferente. Então, pra quê que eu sei me defender, eu sei revidar, mas eu não vou demandar. Eu não vim aqui para guerrilhar, eu vim aqui para trilhar. E as minhas profecias vêm trazendo isso com muita clareza. É só vocês ligarem a televisão. Em 16 de maio de 2024, né, filhos? Que eu trouxe o que iria acontecer no Rio de Janeiro. Desde 2017 isso vem ocorrendo, né, mana? Sim, sim, sim. Nós estamos eu vim falando, é um despertar em massa. Ou você acorda. E vários espíritos que vêm para esse trabalho têm falado também. E eu vejo muita gente se perdendo no ego, na vaidade, que sempre sai aqui. E não que eu não me perca, não que você não se perca. Mas fazer o trabalho de casa é o mínimo esperado para quem orienta alguém. Né? E eu não estou falando que a gente é santo, que os nossos irmãos e irmãs são. Não se trata disso. Se trata da gente fazer o que precisa ser feito para expandir a consciência social, de modo geral, para que a gente não caia num caos. Se o mundo entrar em guerra, é sabido que o Brasil será o celeiro da humanidade. Não tenho dúvida que seja. E o Brasil sendo celeiro da humanidade em tempo de guerra, tudo vai ficar escasso. Tudo. Mas você sabe o que eu acho tão interessante? E as minhas profecias vêm apresentando isso. E eu questiono isso com o plano espiritual. Que guerra é essa? Que os poderosos estão intactos com o bolso cheio e os seus que estão morrendo em nome deles? Questiono também. Eu questiono, não, tá errado isso. E ponho de castigo. Tá errado isso. Tá errado isso. Não é possível que as pessoas não estão enxergando que essa política tá desbandada. É muita gente inocente morrendo por conta de território, de quem manda mais, de religião. Tem um país aí que está em guerra que não para mais. Que tentou atingir lá o do gás, que eu não vou falar o nome. Pode não. O do... Também pode não. Não pode não? Também? Pode não. Também não pode. Porém, é o lugar que é mais anticristo que tem. E as pessoas continuam indo para os seus altares, para suas redes sociais, com a bandeira de lá. Engraçado que e quando batem no peito e aí dizem que acreditam em Jesus. Mas o que esse povo que fica lá no muro sagrado faz com essa galera que vai, esses batedores de peito? Eles são altamente rechaçados, repudiados de lé a cré. Virou uma fonte de riqueza, porque um copinho d'água, isso aqui, ó, vale rios de dinheiro.
Vale Exatamente. rios de dinheiro. E o nosso país, ele está sendo metralhado, sim, e vai ser. Isso aqui é um Sim. celeiro de fé e de crenças. Todos vieram informados que aqui seria a terra prometida. E é. E por Rico, conta de tantas é riquezas rico naturais. em petróleo, em ouro, café. Olha esse Cana. mar gigante que temos. Sim. Olha quantas cachoeiras. É muita coisa que nós temos para oferecer. Não conseguimos aproveitar. Infelizmente. Eu entendo que está na hora do gigante despertar para promover a si mesmo, mas com consciência e com responsabilidade. Sim. Né? Eu acho que as meninas sinalizaram ali que deu um tempinho. Você quer fazer mais alguma colocação, Mana, que eu deixei de perguntar? Imagina, eu só quero agradecer e eu tenho certeza que os nossos próximos a gente vai ter uma movimentação e respostas maravilhosas. Boa. Eu vou ser cuidadosa para que eu não seja também, diante dos olhos de quem está nos assistindo, leviana. Eu vou tentar separar tudo que nós temos de gravação, com acontecimentos, com respostas que nós estamos acompanhando desde quando que eu estou à frente da família umbandista. Eu não sou melhor do que ninguém, existem inúmeras outras pessoas que têm o mesmo dom do que eu. A única coisa que as pessoas precisam querer ouvir. Sim. Elas precisam querer se sentirem tocadas pela verdade. Sim. Eu sei que é bonito a minha religião. Eu sei que as pessoas estão encantadas com tudo que se apresenta em rede social, mas a minha religião, ela favorece aquele quem de fato merece, e eu repito. Tanto é que tudo nosso é dentro de uma lei maior. Exatamente. Tanto o povo é não que- entende, né? Não entende. E não vai entender. Hoje, uma quarta-feira, o nosso primeiro bate-papo. Dia de Xangô e de nossa mãe, Inhansá. Que eles abrilhantem os nossos caminhos, desacorrentem tudo que é positivo em nós e que por algum motivo, por nós ou por terceiros, foi acorrentado. Que haja multiplicidade no seu ofó, no meu ofó, que os ouvidos queiram ouvir Quem não ouvir? e que a esperança se aumente, Sim. para que as glândulas timos possam produzir a felicidade e propagar a prosperidade que eu entendo que nós brasileiros merecemos. E eu vou pedir uma coisa que eu venho pedindo muito dentro da família umbandista. Façam de suas casas um templo. Façam de seus corpos um grande templo. Façam de suas consciências um bálsamo. Errar, todo mundo erra. Falhar, todo mundo falha. Só não me caiam na tentação. De novo. Porque as leis de Deus estão à frente. Enxerga quem quer. Enxerga quem quer. Todos nós somos espíritos livres. Para vocês. Mas isso aqui é a maior prova e expiação que tem. Acredite ou não. Nós somos transferidos para cá para reconhecer esse processo que eu escolhi. Eu escolhi estar aqui no dia de hoje. Eu escolhi sentar aqui, lógico, Sim. com os apagões antes de reencarnar, mas eu escolhi. Sim. Eu escolhi. Foi difícil. Eu hoje, Grace, no dia de quarta-feira, vir para cá para tocar nesses assuntos de forma muito pincelada. Tá sendo difícil controlar os meus com tantas coisas que eles querem falar. Tô tremendo. E todo mundo sabe que quando eu tô com as minhas profecias à ponta da língua, eu tremo até o que não deve. Então eu vou deixar bem claro. A guerra quem faz somos nós aqui na Terra. O Então, plano tá na hora de pôr espiritual tá na hora de pôr fim. O plano espiritual está gritando. Os seus ancestrais estão clamando. Por que que nós não fazemos um dia uma oração, cada um dentro da sua crença? Por que quando tem uma passeata na avenida principal da nossa cidade de São Paulo, Boa. os movimentos são tratados com indiferença? Se cada um cultuar o teu Deus, se cada um cultuar a tua crença e respeitar a do próximo. Assim como eu respeito cedendo a chave do meu terreiro para a igreja evangélica usar nossa água, porque foi Exu que deu. E um dia eles cantaram, sai capeta, sai Satanás. Eu tava lá.
No dia que cada um botar a sua cabeça no travesseiro e falar: eu não admito mulher apanhando, eu não admito criança sendo abusada, eu não admito ficar sem a minha batata, que daí vem o desmatamento. Sim. Eu não admito um ser humano de uma outra terra, com uma verdade distinta da nossa, entrar aqui no nosso país e querer ditar as regras. Todos os nossos chegaram aqui na dor. Por que nós vamos viver na dor? Não tem necessidade. O Brasil é tão maravilhoso. Tem samba, tem liberdade de expressão. Nós somos um povo tão bonito. É a coisa mais rica que tem. É rica em ancestralidade. Em tudo, né, mana? É rica em liberdade. Só não ainda é rica de modo geral, financeiramente, falando em população. Mas eu não acredito que esteja tão longe. Eu acredito que está Mas um você pouco sabe por mais que não é próximo. rica? Burrice! Não, nossa. Porque eles são que nem um plano espiritual. Eles são unidos. Eles Sim. brigam pra gente Sim, entrar em conflito. Sim. Mas na hora de dividir o pão é todo mundo igual. Eu falo que é igual time de futebol. Que um espanca o outro, xinga a mãe. No final da noite, vai todo mundo pro mesmo lugar comemorar. No final da noite, estão tudo no mesmo buraco, comendo o mesmo filé. Pode reparar. É política para um lado da esquerda, é política para o lado da direita. Vem uma informação do lado da esquerda, vem uma outra informação bombástica do lado da direita. E os burros, as marionetes, estão em conflito, deixando de socializar a política do jeito que um dia nos foi ensinado. Sim. Acho que falamos um pouquinho. Demais. E eu agradeço muito por esse momento. Também agradeço, mana, a sua vida, a sua existência, o seu posicionamento, que é importante. Uma sacerdotisa, um sacerdote, mãe de santo, ela orixá, Ianifá, uma mameto, assim como um tateto, um babalorixá, não importa. Eu acho que quanto maior o cargo, maior responsabilidade, né? Maior é o trabalho. E se é maior, estar sentada aqui, expor a sua verdade, sabendo que, sim, que pode ser atacada por conta dessas influências, precisa ter muita coragem. A palavra do dia hoje é coragem, porque hoje também é dia de Ansan. E essa é uma das premissas da nossa mãe. Coragem. 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 Obrigada, mana. E que o gigante desperte. Para todos sempre. Eu te agradeço imensamente. Obrigada, mana. Saúdo os seus, saúdo a ti e todos os demais que também faz desta boca uma grande ferramenta do sagrado e que a gente possa ter o discernimento e equilíbrio, porque é muito difícil para guiar vidas. É o que eu sempre falo. Eu não quero errar com ninguém, como já erraram comigo. Não nisso. E também me policiar o máximo para não errar em outros assuntos. É por isso que a gente estuda tanto. É por isso É que por eles isso- fazem, sim, né? Sim, Principalmente Exu, sim. pra gente não errar mais. Que assim seja. Que assim seja. Saúde, sorte, sucesso, prosperidade. Que nosso Pai, ó, Oxalá, abençoe a todos. Eu gosto de falar de Oxalá porque é uma linguagem que todas as religiões Sim. reconhecem. Eu Sim. gosto de falar de Oxum porque inúmeras mulheres dentro de suas religiões, quando querem agradar, Útero. é para ela que pedem. Sim. E assim eu os abençoo e agradeço esse nosso bate-papo. Obrigada pela sua irmandade. Obrigada. Que sejamos um grande canal, Todos os mas dias. também não deixamos de ser seres humanos e viver as nossas vidas. Bebe. Beba água. Saravá. Axé. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Uma boa semana.